Marcos capítulo 9, verso 2 em diante. Você já teve um marco, assim, uma experiência marcante na sua vida? Uma experiência estilo reteté mesmo, uma experiência penteca, aquelas experiências que você conta e ninguém dá bola, todo mundo fica achando que, olha, você está viajando na maionese. Eu tive algumas experiências na minha vida que, se eu contasse, vocês diriam: Rodrigo não é presbiteriano, Rodrigo não é calvinista. Coisas que marcaram a minha caminhada com Deus. Às vezes você, não sei, talvez experimentou a cura, presenciou a cura de alguém que era improvável aos olhos humanos, ou então alguém te trouxe alguma palavra numa conversa de corredor aqui na igreja, e essa palavra veio de encontro ao seu coração, e aí você saiu assim emocionado, dizendo: Deus falou comigo. A pessoa não sabia, mas era Deus falando por meio dela. Não faz muito tempo, deixa eu contar uma só. Eu estava orando num lugar, tá bom, vou confessar, estava orando num lugar, é um monte, tá? Aqui perto de Bauru. O presbiteriano também vai em monte de vez em quando. E aí estava passando por uma situação bem delicada com relação à minha família, e queria uma resposta de Deus. E chegou um momento em que eu estava tão desesperado que eu disse assim: tá bom, Senhor, se isso que tem vindo ao meu coração é do Senhor, eu sei que não é prudente da minha parte fazer isso, mas eu gostaria que alguém, se o Senhor assim entender, gostaria que alguém aqui do meio, desses pentecostais que estão aí, viesse em minha direção e orasse por mim sobre esses motivos. O improvável aconteceu. Aí eu cheguei em casa, compartilhando com a Adriana. Eu acho que ela não entendeu muito bem, achou que eu estava louco, mas o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que permite para nós algumas experiências, e essas experiências nos motivam, essas experiências nos levam adiante na nossa jornada. Nós estamos trabalhando sobre os 16 marcos, né? Marcos que as pessoas da multidão, então os discípulos, tiveram com Jesus, e hoje nós chegamos no 9º capítulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência extraordinária que aconteceu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas aqui no monte. Eles tiveram uma experiência incrível com o Senhor. O texto diz assim, Marcos capítulo 9, verso 2 em diante, diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado. A palavra aqui em grego original é metamorfose. Houve uma metamorfose aqui diante deles. As roupas de Jesus se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar, e lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Tadinho do Pedro, não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, e ó Deus, nós queremos extrair aqui lições dessa passagem que nós lemos, para a nossa vida contigo, para as nossas devocionais, para o nosso dia a dia. Então que o Senhor nos livre, ó Deus, de toda distração,
que o Senhor supere com o teu poder as limitações minhas no pregar, as nossas limitações no ouvir, e que a tua palavra encontre em nosso coração um solo fértil, em nome de Jesus, amém. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, ok? Eu quero que vocês acompanhem comigo, para a gente entender o que está acontecendo aqui, o capítulo anterior, o capítulo de número 8, no verso 27, 8:27, acontece que Jesus, num determinado momento do seu ministério, chama os discípulos a sós, e diz assim: olha, meus discípulos, o que as pessoas por aí estão dizendo a meu respeito? Aí os discípulos dizem, né? Olha, Senhor Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é o Elias, porque havia essa expectativa do povo de Israel, da vinda de Elias antes do Messias, e outros ainda dizem que é um dos profetas, até porque fazia mais ou menos 400 anos que não tinha profeta em Israel, então a multidão está dizendo: olha, parece que o movimento profético ressurgiu, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Pedro surpreende ali os seus colegas, dizendo: tu és o Cristo. Jesus fica, creio eu, muito feliz com essa resposta de Pedro, porque Jesus sabe que isso não veio da cabeça de Pedro, isso foi uma revelação do alto. Então é como se Jesus dissesse: olha, Pedro, já que o meu Pai revelou essa verdade a você, que eu não sou apenas um mestre, não sou apenas um rabi aqui em Israel, que eu sou o Cristo, eu também quero revelar algo acerca de Cristo. E aí Jesus revela aos discípulos que o Cristo deve padecer, ser humilhado e morrer. No verso 31, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, que o ungido, que o Cristo sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então tenta entender aqui a continuidade dos eventos. Pedro tem uma revelação, Jesus aproveita essa revelação, revela: olha, é verdade, eu sou o Cristo, acertou, porque o Pai te revelou, mas o Cristo vai passar por isso. Pedro não gosta, Pedro chama Jesus de canto no verso 32 e repreende a Jesus em outras passagens, porque essa mesma passagem aparece em Mateus e também em Lucas, deixa muito claro que Pedro diz assim a Jesus: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Aí Jesus repreende Pedro dizendo: saia da minha frente, Satanás. Ou seja, Pedro, num instante, tinha recebido a revelação da parte de Deus, agora está sendo influenciado por Satanás. E Jesus disse: você está pensando somente nas coisas terrenas e não está pensando nas coisas do alto. Então, diante dessa confusão de Pedro, e muito provavelmente os discípulos estão seguindo a mesma lógica de Pedro, Jesus traz um ensino, não só aos discípulos, mas também para a multidão. Então Jesus diz aos discípulos: venham comigo. Chega até a multidão no verso 34, e Jesus aqui traz um ensino que é muito importante. Jesus diz, verso 34: se alguém quer vir após mim, viu Pedro, viu Tiago, João, André, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois no verso 38, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, se envergonhar da cruz, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória, guarde essa palavra, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Irmãos, os discípulos agora estão atordoados, tristes, porque tenta pensar com a cabeça deles assim, eles deixaram tudo para seguir a Jesus, deixaram casas, era promissor seguir a Jesus, era o rabino mais famoso lá em Israel, eles não tiveram oportunidade de seguir outro rabino, mas o rabino que cura,
que faz milagres, eles estão seguindo esse rabino, existe uma expectativa messiânica, de glória. Vai chegar um momento em que esse Jesus vai revelar a glória dele, mas esse Jesus está falando de cruz. Que decepção! E ainda Jesus disse que essa cruz não seria apenas dele. Jesus já tinha dito que ele morreria na cruz, mas ele está dizendo: vocês também devem a cada dia negar a si mesmo e tomar a cruz. Seria vergonhoso para esses discípulos depois chegar para os parentes dizendo: olha, nós deixamos tudo, só que o nosso mestre vai ser crucificado. E a crucificação era a morte mais vergonhosa da época, era a pena de um criminoso. Imagina que decepção dos discípulos. Jesus sabe que os discípulos, eles têm muitas coisas difíceis para enfrentar, muitos medos, muitas lutas, muito sofrimento, e agora eles precisam de uma injeção de ânimo. Jesus deu um choque de realidade neles. Então Jesus separa os 3 mais chegados e também, consequentemente, os 3 mais influentes dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai revelar a esses 3 um pouco da sua glória, para dar agora uma injeção de ânimo nesses discípulos, porque tem muito caminho que eles precisam percorrer. E Jesus então, aí chegamos no capítulo 9, no verso 2, Jesus é transfigurado diante desses 3, Pedro, Tiago e João. Como eu disse, em grego a palavra é metamorfose, mas não metamorfose de transformação, de assumir uma aparência ou uma forma que não tinha antes. Pelo contrário, nós entendemos na teologia que na encarnação, quando Jesus vem a esse mundo, só para a gente conseguir entender o que é a encarnação, é como se Jesus cobrisse a sua glória com a capa da encarnação. A glória de Cristo está oculta dos discípulos todo esse tempo. Só que ali no monte, Jesus revela um pouco da sua glória diante dos discípulos. Quando Jesus assume a nossa natureza humana, Jesus não deixa de ser Deus. Acontece que na encarnação, repito, Jesus está apenas ocultando a sua glória. Até então os discípulos achavam que conheciam a Jesus. Imagina as viagens que eles faziam juntos, e dormiam no mesmo lugar, comiam juntos, davam risada juntos. Achavam que conheciam esse Jesus, o Mestre. Pedro tinha até acertado por revelação divina: tu és o Cristo. Mas eles nunca, pelo menos os 3, nunca tinham visto a aparência de Jesus mudar, as roupas de Jesus mudar. Numa versão, aqui na de Mateus capítulo 17, que conta o mesmo evento, diz que o rosto de Jesus passa a brilhar como o sol. Muito provavelmente os discípulos não conseguiam olhar para a face diretamente de Jesus. E diz também aqui no texto que não somente a face de Jesus muda, mas também a veste, ou seja, esse Jesus que nós estamos vendo aqui no monte é muito diferente do Jesus de 6 dias atrás. O Jesus que falava sobre cruz. Eles achavam que conheciam a Jesus, mas aqui Jesus está revelando um pouco da sua glória. E não é só a bênção de ver o rosto de Jesus mudando, as vestes de Jesus também resplandecendo, mas olha o que acontece no verso 4, diz que apareceu também Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. A maioria dos estudiosos acreditam aqui que Elias e Moisés, juntamente com Jesus, é significativo, porque seria basicamente a representação do Antigo Testamento ali conversando com Jesus. Moisés é o representante da lei, Elias é o principal dos profetas, e num sentido os dois são profetas, tanto Moisés quanto Elias. Na galeria dos profetas, sem dúvida, são os dois mais importantes dos profetas,
e aparecem ali com Jesus. Curiosamente, os dois tiveram um encontro com Deus no Monte Sinai, ou Monte Horebe, que é o mesmo monte, muda apenas o nome. Curiosamente, Deus deu a oportunidade ou o privilégio para os dois de realizar um grande feito de Deus. Moisés, no monte, recebe as tábuas da lei. Quando Moisés tinha o seu encontro com Deus, tinha também um cenário muito parecido com esse, com nuvens e com vozes. Elias também, num monte, derrotou os profetas de Baal, os falsos profetas de Baal. Então agora nós temos o representante da lei, o representante dos profetas, ali conversando com Jesus. O que eles estavam conversando? A palavra de Deus diz, não Marcos não relata o que eles estavam conversando, mas se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, Lucas é mais detalhista e coloca para a gente aqui o assunto do monte, sobre o que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando. Eu vou ler a partir do verso 30, que diz assim: e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que estava para cumprir em Jerusalém. Então qual foi o assunto no monte? O assunto de glória foi a morte de Jesus. Eles tinham essa expectativa. Moisés testemunhou na Torá, na lei, que viria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Moisés testemunhou que viria o sacrifício perfeito no lugar do sacrifício da Páscoa, ou do sacrifício de Abraão com Isaac. Os profetas testemunharam também a morte de Jesus. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A lei, os profetas anunciavam a morte de Jesus, e essa morte está para acontecer. A cruz que Jesus já tinha anunciado anteriormente aos discípulos, eles sabiam que tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento estava aguardando agora o cumprimento, estava aguardando a morte de Jesus. É um erro, é um equívoco a gente pensar que no Antigo Testamento os profetas, os homens de Deus não tinham noção do sacrifício de Jesus. Eles sabiam. Quando Deus dava a eles o oráculo, a palavra que depois seria registrada, os profetas tinham sim a noção de que Jesus viria, ou que o Messias viria para morrer pelos nossos pecados. A morte de Jesus é o assunto que vem desde Gênesis até Cristo. Como eu acabei de mencionar, Gênesis 3,15, o filho da mulher pisará na cabeça da serpente. Nós temos tantos sacrifícios, o sacrifício de Abraão, Isaac, depois surge um cordeiro que é sacrificado depois, o cordeiro da Páscoa, os sacrifícios do livro de Levítico. Tudo isso aponta para a morte de Cristo. Agora imagina a mente desses discípulos aqui. Uau! Nós aprendemos desde a infância as histórias de Moisés, as histórias de Elias, e eles estão aqui, conversando com o nosso mestre Jesus, que estava comendo pão com mortadela com a gente semana passada, agora está com um rosto diferente, com as vestes diferentes. Os discípulos estão numa sensação de medo e euforia ao mesmo tempo, tanto que Pedro, para variar, ele toma a palavra, e no verso 5, ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. Pedro deve ter, eu imagino deve ter falado isso aqui igual uma criança de 5 anos, todo empolgado, né? É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés
e outra para Elias. O verso 6, é muito interessante esse comentário, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Só que aí, Pedro recebe uma repreensão bem educada da parte de Deus Pai. É uma correção junto de instrução. Uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz, a voz do Pai, que dizia: este é o meu filho amado. Ou seja, Pedro, você gostaria que fossem construídas ou levantadas 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e Elias? Moisés e Elias são importantes, mas não se comparam a Jesus. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Até agora vocês ouviram Moisés, vocês ouviram Elias, mas eles apontavam para este meu filho amado. Moisés e Elias são testemunhas, Jesus é a própria verdade. Moisés e Elias são súditos, Jesus é o próprio rei de Israel. Essa foi a experiência que esses 3 discípulos tiveram ali no monte, em um evento que nunca mais saiu da mente deles, um evento que marcou com certeza toda a caminhada cristã deles. E eu gostaria então, meus irmãos, de compartilhar aqui 2 breves lições que nós aprendemos com essa passagem. A primeira lição, creio eu, que nós podemos extrair nessa noite é que o texto que nós acabamos de ler nos ensina algo acerca da glória de Jesus quando Ele vier nos buscar. Revela algo da glória que Jesus terá na sua volta, ou melhor, na sua vinda. Revela algo da vida por vir, conforme nós oramos, no momento de intercessão, a nossa expectativa, a nossa esperança de glória. Revela que o Cristo que tinha falado de morte, de cruz, que anuncia aos discípulos que está para morrer, é o Cristo que virá na glória do Pai. É o Cristo que virá não mais como um cordeiro, mas virá como um leão, o leão da tribo de Judá. É o Cristo que entrará em Jerusalém, não mais montado num jumentinho, mas no cavalo branco ele aparecerá do céu. O texto revela ainda um vislumbre, mas revela como será o Cristo que vem nos buscar. A palavra diz que todo olho verá o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Não são apenas 3 discípulos no monte, mas a palavra de Deus deixa muito claro que todo olho verá. Irmãos, essa realidade de glória não é apenas do nosso mestre, não apenas do Cristo, mas também a realidade de todos aqueles que estarão unidos a este Cristo no dia da glória, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós teremos um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É por isso que faz sentido o texto que foi lido no momento da intercessão, Romanos 8,18. Porque tenho por certo que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Os discípulos têm muito caminho pela frente, tem muitas lutas, medos, o negar a si mesmo. Por isso que Jesus prepara aqui esse ambiente, prepara essa experiência para que os olhos deles estejam fixos na eternidade. E os nossos olhos também, diante das tribulações que nós temos, diante das provas que nós temos, os nossos olhos precisam mirar naquilo que é eterno. Senão a gente fica louco com os problemas que nós temos aqui no dia a dia. Nós precisamos olhar
para a eternidade. Nós precisamos dessa motivação para carregarmos a nossa cruz diariamente. Então essa é a primeira aplicação. Essa passagem nos mostra algo da vida por vir, da glória de Jesus. A glória de Jesus, que é a glória do Pai, e a glória também em nossas vidas, ok? E a segunda aplicação, a segunda lição que nós podemos aprender desse texto é que a morte de Cristo, ou seja, o assunto ali do monte, a morte de Cristo, conforme as Escrituras, é o grande marco das nossas vidas, mais do que a experiência, mais do que as experiências. A morte de Cristo, conforme revelada nas Escrituras, conforme nós temos na Bíblia, que é o registro fiel, ela sim deve ser o grande marco das nossas vidas. Aquela conversa de Elias e Moisés com Jesus não era uma conversa aleatória, mas era uma conversa crucial. Crucial não é trocadilho, porque fala da cruz, mas é crucial mesmo. Irmãos, toda a nossa esperança de glória está alicerçada na morte de Cristo, a morte esta anunciada pelos profetas, anunciada pela lei. Toda a nossa esperança depende da morte de Cristo, conforme diz as Escrituras. Se a Bíblia não fosse verdadeira, já pensou nisso? E se a Bíblia não fosse verdadeira? E se Jesus não tivesse ressuscitado? E se Jesus fosse uma história inventada por religiosos fanáticos do passado? E se a Bíblia foi adulterada por monges corruptos? O nosso culto não faria sentido algum. Não faria sentido nenhum nosso ajuntamento numa quinta-feira como essa. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio, assumiu forma humana, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Quem garante isso? A palavra de Deus, o registro fiel. Cristo morreu como cumprimento daquilo que havia sido profetizado muito tempo antes. É o registro fiel. É lógico que qualquer um de nós gostaria de ter uma experiência como aquela de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Imagina, você está passando um momento talvez tão delicado na sua vida, precisando de uma resposta, insegurança, o medo do futuro. Imagina ter uma experiência como essa. Ajudaria muito. Me ajudaria muito hoje, nessa altura do campeonato, diante dos meus dilemas, ter uma experiência como essa. As experiências, elas são válidas, meus irmãos. Diante de fraquezas, de medo, as experiências valem. Eu creio que isso que aconteceu com esses 3 discípulos nunca mais saiu da mente deles. Tanto que, pouco tempo depois, eles escrevem acerca deste evento. João diz acerca deste evento, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 18: vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João está descrevendo o que ele viu no Monte da Transfiguração. Pedro também. Pedro descreve o que ele viu ali naquele monte, sabia? E Pedro é mais direto. Abra comigo a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Verso 16, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16.
Olha que interessante. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo, na transfiguração. Quando o Pai disse: este é o meu Filho amado, nós estávamos lá. Eu, meus amigos, Tiago, João, nós ouvimos essa voz. É muito interessante, irmãos, que Pedro está escrevendo aqui para uma igreja ameaçada por um ensino herético, místico, bastante místico, onde os falsos mestres, eles alegavam ter revelações de Deus, revelações sobrenaturais e experiências sobrenaturais, e eles acabam misturando o misticismo com filosofia grega e legalismo hebraico, judaico. E parece que Pedro aqui joga as cartas na mesa, dizendo: olha, eles alegam ter experiências, então deixa eu contar da minha experiência aqui. Vocês já ouviram falar dessa experiência, porque até então os evangelhos muito provavelmente já haviam sido escritos. Eu estava lá, eu tive aquela experiência. Mas, irmãos, aqui vem o grande ensino para a nossa noite. Verso 19, olha o que Pedro diz: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Eu estava lá no monte, eu ouvi a voz, eu tive aquela experiência, mas exorto a vocês que tenham em maior estima, considerem mais importante a palavra profética. A palavra está acima da experiência. Experiências nós temos, nos ajudam, mas nem sempre acontece. E quando a gente é dependente da experiência, a gente fica louco no momento do desespero, da prova. Mas se nós temos a palavra como mais importante na nossa vida, se nós temos a palavra como um marco da nossa vida, no momento de angústia, no momento de medo, de tribulação, nós sabemos onde recorrer. Experiências são importantes, mas não se comparam com a palavra que é o cumprimento da morte de Jesus, daquilo que as profecias anunciavam acerca da morte de Jesus. O que é mais importante para a minha vida é ter o registro de que Deus preparou a salvação por meio do Messias, por meio de Jesus, e a minha segurança não está na minha experiência, a minha segurança está no cumprimento da promessa, que é o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. A palavra de Deus tem que ser o nosso marco mais importante, acima das experiências. Amém?